Meus amigos, bom dia. A gente chega aqui com muita informação do Flamengo para vocês e eu estou impressionado com o que todos estão falando com relação ao Flamengo, né? Parece que acabou aquele momento de zoeira, né? De quererem tirar onda com um vice-campeonato nos pênaltis do Mundial. E agora todos estão caindo na realidade que o Flamengo realmente tem feito algo assustador no futebol brasileiro e sul-americano, a ponto do Flamengo querer pensar em, né, buscar uma possibilidade de ter uma filial, um clube na Europa, né, como já pensou antes, agora pode, com calma, estudo e tudo mais, buscar novamente isso. Né? A gente sabe que o céu é o limite, mas seria interessante, né? O Flamengo escolher, ver essa possibilidade. Imaginou o Flamengo jogando uma Champions League? Seria espetacular. E eu acho que o que o Flamengo faz, né? E vou dizer mais. Presta atenção no que eu estou falando aqui agora, porque o caminho do Flamengo não necessariamente pode ser comprar um clube. O caminho do Flamengo pode ser se tornar um grupo Flamengo. Não tem um grupo City? O Flamengo criar o grupo Flamengo, aonde ele pode ter um time. O Flamengo não vai se vender para um grupo. O Flamengo cria um grupo. E o que eu estou falando é extremamente viável para um clube multibilionário. O Flamengo está começando a ficar bilionário e quer alçar voos mais altos. Você imagina um grupo Flamengo e aonde o Flamengo assume a SAF de outros clubes, por exemplo, um clube na MLS, um clube no México, um clube na Europa, um clube na Ásia. Ah, mas pode ter um investidor não para tomar conta do Flamengo, mas para tomar conta desse grupo, né? Onde o Flamengo, o Clube de Regatas do Flamengo, o futebol do Flamengo não pertenceria a esse grupo. O Flamengo iria ser um dos gestores desse grupo. É diferente. O Flamengo não vira SAF. O Flamengo gere um grupo aonde ele, através dessa gestão, ele vai estar disputando outras competições pelo mundo. Agora, resta saber se isso aí não pode ser perigoso no caso, como o Flamengo disputa muito o Mundial, né? Já está garantido na Copa do Mundo de Clubes de 2029 e teve recentemente a questão de não poder ter um clube de um mesmo dono disputando o Mundial. Isso é um caso a se pensar. Isso é um caso a se pensar, né? Então, se o Flamengo chegar a esse ponto de assumir um grupo que controlará alguns clubes, tem que ter ali, no momento da criação, que a prioridade em casos de competições onde tenham as duas equipes, a prioridade é da equipe brasileira, é do Flamengo. Mas que é gigante pensar nisso tudo, o Flamengo criando um grupo Flamengo, e o Flamengo administrando o Flamengo administrando esses clubes. Eu imagino o que o Flamengo poderia fazer, né? Você poder pegar e você tem receitas absurdas, você consegue trocar jogadores, cara, é uma possibilidade muito grande. É diferente de um cara que já tem um grupo e vem comprar, fazer a SAF do seu clube. Não, o Flamengo não, o Flamengo continua tudo igual. Ele só está fazendo um investimento diferente. Isso é espetacular. Bem, galera, eu vou começar aqui o nosso vídeo. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Tem a final da Copa do Brasil, né? Ainda teremos a final da Copa do Brasil para a gente trazer aí mais dicas e outras competições. Então fica ligado que ainda dá para a gente fazer aquela fezinha
e sempre o link lá na bio, destaque e stories do nosso Insta. Também lembrar que todos os nossos outros patrocinadores estão aí no comentário fixado e na descrição. Você pode emagrecer com saúde com a Mais Cabelo, o programa Mais Slim. Eu perdi 74 quilos, você pode perder também, né? E com saúde, sem queda capilar. Bem, vamos lá. Eu vou chegar aqui então trazendo informações importantes. Eu quero só, nessa linha do que eu estava falando do Flamengo, buscando até alternativas para empolgar o torcedor, né? Porque você imagina, se o Flamengo conseguir fazer o que os caras estão achando que o Flamengo vai fazer, né? Que muita gente já está assustada que o Flamengo vai transformar o Brasileirão, né? A América numa Bundesliga, né? Onde o Flamengo poderia ser o Bayern, ganhando 9 de 10 competições. Isso aí vai perder a graça, o campeonato? Pode perder a graça. E aí o torcedor do Flamengo pode querer novidades, como ver um clube gerido pelo Flamengo jogando a Champions League. Então é por isso que eu estou falando disso tudo. Possibilidades de você alçar voos mais altos, né? E o Baldasso, vou reagir aqui ao vídeo do Baldasso, Fabiano Baldasso, torcedor do Internacional, jornalista, influenciador lá do Sul. Olha o que ele falou. Aqui, ó. E o tamanho que adquiriu. O Flamengo chegou lá. Senhoras e senhores, o Flamengo é hoje um dos maiores clubes de futebol do mundo. E não é pelo jogo que fez contra o PSG. É pelo que virou, é pela sua competência por gestões e o tamanho que adquiriu. E mudou a história do futebol brasileiro. Digo com toda a segurança do mundo que o Flamengo é hoje um dos 10 maiores clubes de futebol do mundo. Bota ele na mesa com o Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid e esse pessoal lá. Isso é bom para o futebol brasileiro, que nós tenhamos um dos maiores clubes de futebol do mundo aqui. Muda a visão dos europeus em relação ao Brasil. O Flamengo fez o Brasil subir de andar do futebol mundial. O Flamengo chegou lá. Senhoras e senhores, o Flamengo é hoje um dos maiores clubes. Bacana o Fabiano Baldasso falar isso, né? Que o Flamengo mudou o patamar do futebol brasileiro no futebol mundial. O Flamengo colocou o Flamengo num patamar superior. E a gente teve o Luiz Henrique, o técnico do PSG, falando das diferenças entre Botafogo e Flamengo e elogiando o Flamengo. Olha só. Contra o Botafogo, foi o que fazem as equipes quando jogam contra nós. Se defendem baixo e é uma coisa normal, porque normalmente estamos numa melhor condição técnica que os adversários. Contra o Flamengo... Tá vendo só? O Botafogo jogou o que fazem as equipes quando jogam contra nós. Se defendem baixo e é uma coisa normal, porque normalmente estamos numa melhor condição técnica que os adversários. Então, ele já botou o Botafogo naquela prateleira, por mais que tenha ganho dele, dos times que jogam em retranca, jogando por uma bola contra o PSG. Contra o Flamengo, abre aspas para ele, é um clube top do futebol brasileiro que joga da mesma maneira que nós, procurando a bola, não importa a defesa, e acho que é uma das melhores equipes contra quem jogamos contra. O Luiz Henrique, do Paris Saint-Germain, que perdeu poucos jogos aí nas últimas temporadas, que chocou o mundo, que goleou na final da Champions a Inter. O Luiz Henrique falando que o Flamengo é o time que melhor jogou contra o PSG. Isso é emblemático, cara. Isso é emblemático. A gente vê o Flamengo disputando títulos importantes. Inclusive, o Flamengo postou, né? E aí eu quero falar para você, você tá com inveja, não tá? Você torcedor? Vou dar uma de Rafael Sobis agora. Você tá com inveja, não tá? Porque olha só, olha isso aqui. Tá vendo isso? Flamengo já está classificado, foi confirmado o Mundial de 2029, a Copa do Mundo de Clubes de 2029, e o Flamengo participa de mais um Mundial.
Flamengo postou nas suas redes: Copa do Mundo de Clubes 2029, estamos classificados. O Flamengo está classificado para a próxima Copa do Mundo também. Não há um torcedor rival que não esteja com inveja do Flamengo aqui da América do Sul. O Flamengo é o primeiro sul-americano garantido na Copa do Mundo de Clubes. Segundo seguido, como eu falei. Então todos estão com inveja. Quando zoam o Flamengo por um título perdido, quando ele ganha todos os outros possíveis, o Flamengo ganha praticamente todos os títulos possíveis no ano. Perde um, e os caras estão zoando. Eu vi uma foto, inclusive, do torcedor do Flamengo com um monte de taça na mochila e os torcedores tudo sujo, dos times rivais todos sujos, rasgados, rindo, que o Flamengo estava cheio de taça nas costas. Os caras não têm noção da vergonha que eles estão passando. E o Flamengo está lá, já está garantido na Copa do Mundo dos Clubes com uma premiação absurda. Eu fiquei sabendo que a premiação dessa primeira Copa do Mundo de Clubes foi muito menor do que vai ser a próxima. Que a próxima vai ser uma explosão de premiação, valores absurdos, porque essa primeira ainda era novidade, não sabiam que ia dar a audiência que deu, e eles não tiveram tanto tempo assim para correr atrás dos patrocinadores. Agora, com essa Copa do Mundo, o sucesso que foi, vão vir patrocinadores muito fortes. Fundos, empresas gigantescas e tal, e o valor vai ser muito maior. Pra vocês terem noção, cara, vai ser algo assim inacreditável que o Flamengo vai receber. Cada clube que participar vai receber. E passando de fase, então, mais ainda. A gente, então, tem aqui mais uma informação para passar para vocês. O Eric Pulgar, ele considera tão importante o que o Flamengo conquistou no ano, que ele fez tatuagens. Olha só, o Eric Pulgar tatuou as taças que ganhou, né? Libertadores, Brasileiro, Derby das Américas, inclusive estava ali tentando diminuir a dor ali um pouco, né? Ele brincando conseguir reunir os garotos, ele botou cara, ele botou o Aeroflá, olha que top. O Pulgar colocou na perna o Aeroflá, Supercopa, Derby das Américas, Challenger Cup, Carioca, Brasileirão e Libertadores, tá? Ele colocou ali tudo que o Flamengo conquistou e botou lá 2025, tá? Ele colocou ali o ano de 2025 e colocou o Aeroflá ali na perna, cara, espetacular, espetacular, né? A gente fica feliz de ver aí colocou o escudo do Flamengo na perna, tá? Ou seja, o Eric Pulgar, se ele for jogar em algum outro clube do Brasil, os caras vão ter que aturar o escudo do Flamengo na perna dele e todos os títulos que ele conquistou essa temporada histórica, né? Colocou o escudo do Flamengo no corpo. Esse cara aí, eu vou te falar, o Eric Pulgar, inclusive tem torcedor brincando, a gente sabe que é inteligência artificial, mas eu acho importante, tá, mostrar para vocês aqui. É inteligência artificial, tá, gente? Mas quem faria essa tatuagem? Comenta aqui. Faria uma tatuagem dessa? Do Pulgar entrando na perna do jogador do Palmeiras ali? Cuidado que eles vão chorar, hein? Eles reclamam, tá? Rapaz, eu preferia fazer a tatuagem que até um amigo nosso da Rataria fez a camisa. Ficou muito maneira, cara. Ele fez a camisa do... vocês sabiam dessa? O Andréas Pereira curtiu a postagem lá do Paris Saint-Germain com o Safonov, tá? Ele realmente, engraçado, o empresário dele mandou mensagenzinha na hora do gol do PSG para mim. Isso porque ele fala que o Flamengo é que pensa nele. E ele não pensa no Flamengo. Não pensa não, né? Tá bom, você é bonzinho, né? Você é bonzinho, né, Andréas? Olha,
essa daqui eu tô com vontade de fazer essa. Eu só não vou fazer essa tatuagem. Só não vou fazer a tatuagem porque eu não quero ter o Andrés, né, tatuado no meu corpo, né? Mas, cara, essa merecia, hein? Essa daí merecia. Camisa muito top do pessoal da Rataria Rubro-Negra. Vamos lá. Eu tô aqui com uma outra situação para falar para vocês aqui, que os torcedores do Flamengo, tá? Não precisam se preocupar, tá? Não precisam se preocupar. Eu estou vendo muita gente falar sobre a questão do Felipe Luiz. O GE postou: com futuro indefinido, Felipe Luiz alcança a marca no Flamengo que não acontecia há 14 anos. O clube não tinha um técnico começando e terminando a temporada desde 2011, tá? Mas eu estou vendo muita gente falar: o Felipe Luiz ainda não renovou, o Felipe Luiz, a gente vai acabar perdendo o Felipe Luiz. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês: calma que o trabalho está sendo feito. Ele quer ficar mais um ano, tá? Mas a gente tem um trauma do Jorge Jesus, mas ele vai ficar. Eu acredito muito aí nessa possibilidade do Felipe Luiz ficando aí mais 1 ou 2 anos no Flamengo, tá? Eu acho importante a gente garantir, tá? O Felipe Luiz por mais um tempo, até porque ele se provou ser um grande treinador, um cara sensacional. Olha, o Tony Kroos, né, se surpreendeu com o PSG e Flamengo, e declaração dele, né, ídolo do Real Madrid, ex-volante, declaração dele foi sensacional, tá? Ele deu entrevista para a Romário TV e ele falou: me surpreende um pouco, mas isso significa que o futebol brasileiro, ou pelo menos as melhores equipes do Brasil, podem competir bem. O PSG, né, sem nenhuma dúvida, na última temporada foi a melhor equipe da Europa. Agora um pouco menos porque tem alguns lesionados importantes. Mas isso significa que o futebol brasileiro está bem e que os melhores times do Brasil podem competir com os da Europa, sim, tá? A atuação também foi motivo de elogios de muita gente, tá? Então, cara, o Flamengo saiu muito bem visto aí dessa história toda, né? Foi importante a gente ter o Flamengo aí jogando da forma que jogou, chegando com muita moral aí no Mundial, cara, indo para os pênaltis, teve todas as chances para conquistar. A verdade é a seguinte: a gente perdeu essa final no detalhe, né? O cara tinha informação privilegiada ali dos pênaltis do Flamengo. Se você analisar tudo que aconteceu, foi estudado, né? Tava ali tudo certinho para ele na toalha ali. Foi mais essa final foi decidida na informação, não foi nem no futebol, foi na informação, tá? E o Flamengo chocou o mundo, sim. O Cicinho também mandou um recado à torcida do Flamengo após o vice do Mundial, tá? Falando assim: o torcedor flamenguista tem que ficar muito orgulhoso, creio eu. E também o Felipe Luiz. Obviamente, é ruim você perder um campeonato mundial, mas o sentimento que fica é de que o Felipe fez exatamente o que está acostumado a fazer. Ele não tentou inventar. O Flamengo em nenhum momento pensou em levar a disputa para os pênaltis. Pensou em ganhar, em tentar resolver ali. Não deu certo. Achei que faltou um pouco de concentração. Flamengo, parabéns. Jogou de igual para igual com o PSG, é motivo de comemoração e vai ser a equipe a ser batida em 2026. Tá? O Cicinho aí, cara, falando com sinceridade sobre o Flamengo. Cara, espetacular, né? É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui!